Bom dia, igreja. A graça e a paz a todos. Que sejam todos bem-vindos à nossa Escola Dominical nessa manhã de domingo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3 da nossa revista, que tem como título As 5 Vias, né? A proposta da nossa lição de hoje, ela está bem definida quando nós lemos o nosso versículo-chave da nossa lição, que se encontra lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20, né? E a proposta é conhecer bem todos os atributos invisíveis de Deus e o seu poder e a sua natureza divina, apenas observando tudo o que ele criou, né? Se nós olharmos para a natureza do homem, né? O ser humano, ele sempre foi um ser religioso, né? Ele sempre procurou adorar um Deus, né? Para satisfazer ali a sua necessidade. E por isso nós vemos ao longo da história o homem muitas vezes criando ali o seu próprio Deus, né? Formando ali o seu próprio Deus e estabelecendo a forma de o adorá-lo, simplesmente para que ele mesmo se agradasse, satisfazesse ali a sua vontade, a sua necessidade, né? Adorar ao Deus verdadeiro sempre foi um desafio, né, para a humanidade e para o seu povo, né? Não é apenas você crer que existe um Deus, mas é você crer no Deus verdadeiro, né? E não só crer também, mas é crer e confiar nesse Deus verdadeiro. Isso é fundamental para a vida de qualquer nação, de qualquer povo, de qualquer pessoa, né? Isso é fundamental para a nossa vida espiritual, crer no Deus verdadeiro, né? Um exemplo que nós poderíamos citar está lá em Isaías, capítulo 7, versículo 9. Vamos dar uma lida nesse texto. Ele diz assim: a cabeça de Efraim e Samaria, e a cabeça de Samaria e os filhos de Ramalhas, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Bom, esse texto ele se refere a uma profecia contra Israel, né, e a Síria, né, quando o reino do norte ele se junta com a Síria para juntos conquistarem o reino de Judá. Deus levanta o profeta Isaías, né? O Isaías foi muito usado por Deus para dizer ao rei Acaz, não se preocupe, não tema, porque o Senhor está com Judá, né? A matemática de Deus pode parecer loucura, né, para o homem, né? Porque dois reinos poderosos estavam se levantando, estavam se ajuntando para invadir ali Jerusalém e de repente chega lá o profeta Isaías e fala assim: olha, Deus falou para você não se desanimar, para você acalmar o seu coração, porque esses dois te são fumegantes, né? Não invadirão o seu país, né? Acaz ele precisava não somente crer, mas confiar em Deus, porque pela lógica do homem, né? Eles estavam sem saída, né? Eles não teriam a menor chance, né, de enfrentar duas grandes nações. E é dentro dessa linha de pensamento, né, dentro dessa definição de fé e razão que nós podemos observar alguns filósofos, né, como Agostinho, Anselmo de Catuária, 1000 anos depois de Cristo, né, mais de 1000 anos depois de Cristo, usaram uma expressão muito interessante, né? Eles usaram uma expressão de fé buscando a compreensão, né? E isso visando tratar da existência de um Deus soberano, um Deus que criou tudo, né? No nosso estudo de hoje, nós vamos focar em um filósofo chamado Tomás de Aquino, né? Que desenvolve 5 pensamentos, né, para confirmar a existência de Deus, né? Esses pensamentos, né, são chamados de 5 vias, né? Bom, primeiro vamos conhecer um pouco de Tomás de Aquino, né? Quem foi Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino ele era um frei católico, né, filósofo e teólogo, né? Nascido na Itália e de família nobre, de família muito poderosa. Ainda quando criança, né, ele foi estudar com os monges, onde se destacou e demonstrou ali um interesse pela vida religiosa, contrariando ali totalmente a tradição familiar, né, que era na área militar, e por isso ele pagou um certo preço, foi repreendido, né, pela sua família,
Mas na juventude, nós vemos que Tomás de Aquino, ele se formou na universidade, uma universidade muito famosa em Paris, né, que era considerado um dos grandes centros, né, do estudo teológico da época. E mais tarde, ele se tornou professor também dessa faculdade. Tal era a dedicação, né, e o empenho, né, desse homem. Influenciado pelas ideias de Aristóteles, né, Tomás de Aquino iniciou uma suma teológica, né, com mais de 500 questões, né, doutrinárias e subdividido em mais de 3.000 arquivos, né. É uma suma teológica muito grande, né? Mas devido a uma grave enfermidade que Tomás de Aquino teve, ele faleceu, né? Não chegou a concluir totalmente a sua obra, mas ele deixou um grande legado para a humanidade. Mas dentro dessa suma teológica que nós encontramos Tomás de Aquino explicando a existência de Deus através das coisas que podemos ver, né, das coisas, não somente através da fé, mas também das coisas que nós podemos ver, sair um pouquinho da questão do abstrato, né, levando em consideração que a fé e a razão, né, dentro dessa suma teológica que encontramos a definição da existência de Deus, que Tomás de Aquino chamou de 5 vias, né, para comprovar a existência de Deus, apenas observando tudo que ele criou, né, usando para isso a fé e a razão. Bom, a primeira via que Tomás de Aquino chamou foi o primeiro motor, ou seja, o que dá o primeiro movimento, né? Esse primeiro argumento, ele está fundamentado não só na física, mas também está fundamentado na natureza, né? Tomás de Aquino observou que tudo está em constante movimento, nada está estático, tanto na natureza como no universo, né? E para que algo entre em movimento, é necessário uma força inicial para que possa gerar esse movimento, né? Esse conceito, né, Tomás de Aquino aplicou nas 3 primeiras vias da sua linha de raciocínio. Por exemplo, nós podemos dar um exemplo bem prático, bem simples, né? Quando nós vamos andar de carro, né, quando nós vamos passear de carro, para que o carro possa se movimentar, é necessário que o motor do carro esteja em funcionamento. Se nós levarmos essa tese de Tomás de Aquino, para que o motor do carro funcione, quem pode ter gerado, quem que movimentou o motor do carro? Bom, foi o motor de arranque. O motor de arranque teve que girar o motor do carro para que ele pudesse entrar em movimento. E quem foi que gerou o motor de arranque? Quem fez que o motor de arranque girasse, funcionasse? Bom, foi alguém que deu partida na ignição do carro para que o motor de arranque funcionasse. Então, se nós levarmos esse conceito para explicar a criação do universo, né, ou a própria formação das coisas que existem, que nós conseguimos ver, nós poderíamos ver que nós iríamos regredindo esse processo para definir quem que fez o movimento anterior. Nós chegaremos à seguinte conclusão: esse movimento ele tem que ter iniciado com algo que sempre existiu, né? Então ele atribui esse primeiro movimento a Deus, ou seja, tudo partiu da existência de um Deus, né? Porque não há como nós determinarmos o último movimento se não existisse um ser que sempre existiu. Isso nos faz lembrar como Deus se apresentava ao seu povo, né? Quando Deus se apresentava ao seu povo, ele dizia assim, podemos ver um exemplo bem prático, né? Lá em Isaías, capítulo 44, versículo 6. Vamos dar uma lida no texto. Deus dizia assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Deus sempre foi muito claro ao se revelar ao seu povo. Ele sempre existiu e ele sempre existirá. Essa é a sua natureza divina. Por isso Tomás de Aquino diz a existência entre a fé e a razão. Podemos crer nas Escrituras Sagradas porque ela está repleta ao dizer que Deus sempre existiu.
Podemos citar um outro versículo, né, que se encontra lá em João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, isso para nós definirmos a existência de Deus. Ele diz assim, esse versículo: no começo, aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Tudo foi criado por Deus, nada veio a existir sem ter sido criado por Ele. As 3 primeiras vias que Tomás de Aquino escreveu, ela segue essa mesma linha de raciocínio, essa mesma linha de entendimento, pois elas estão fundamentadas na existência de um Deus que existia desde o começo. Ou seja, se nós retrocedermos para explicar, por exemplo, a causa e eficiência, que é a segunda via, nós vamos chegar à conclusão que isso só se explica com um Deus que sempre existiu, né? Tomás de Aquino, ele acreditava que tudo que existe, existe por uma determinada finalidade. Por exemplo, os nossos dentes. Os nossos dentes, ele tem a finalidade de mastigar e triturar o alimento. Então, ele é feito de material duro e resistente. E o seu formato anatômico, ele facilita, né, essa finalidade. Todas as coisas que existem no mundo, então, ela possui uma causa e eficiência, né? É necessário, então, nós admitirmos a existência de um ser superior que criou todas essas coisas. Logo, esse ser é Deus, eterno, né? Então, por isso, Tomás de Aquino define que esse ser é o próprio Deus. A quarta via é o ser perfeito, né? Para nós determinarmos um grau de perfeição, é necessário primeiro nós estabelecermos um padrão, nós temos uma referência, né? Então, Tomás de Aquino, ele seguindo essa linha de raciocínio, ele conclui que deve existir um ser superior que tenha o padrão máximo, né? Que tenha um padrão de perfeição, né? E que esse padrão de perfeição acabe influenciando os demais seres. Então, esse ser perfeito, né? Esse ser de referência, ele só pode ser Deus, né? E a quinta via que Tomás de Aquino fala é sobre uma inteligência organizadora, né? Uma inteligência administradora, para colocar tudo em funcionamento, porque ele diz que todo o universo segue uma certa ordem, todo o universo tem uma função, tem um objetivo, tem uma finalidade. Caso contrário, nós viveríamos um tremendo caos, né, no mundo. Então, deve existir um ser inteligente, capaz de colocar toda essa questão em ordem, cada um cumprindo o seu objetivo, cada um cumprindo o seu propósito, cada um cumprindo a sua finalidade. E esse ser inteligente só pode ser Deus, né? Nós podemos afirmar que o ser humano, ele é um ser religioso, né? Que ele sempre esteve à procura da existência de Deus ou de um Deus, né? Mas pela dureza do seu coração, esse homem, ele tem procurado um Deus que satisfaça a sua necessidade, que satisfaça o seu desejo e que seja submisso à sua vontade. Por isso o homem, ele criou tantos deuses, né? E organizou a forma de como ele deve adorar, né? Para satisfazer assim a sua necessidade. Quando nós lemos lá em Atos, capítulo 17, versículo 24 até o versículo 28, nós vamos entender bem essa linha de raciocínio. O texto diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecido e os lugares exatos em que todos deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendentes deles. Nessa época, o apóstolo Paulo se encontrava na cidade de Atenas, considerada ali a cidade líder, né? Uma cidade líder na parte da cultura, da arte e da filosofia, né? Mas o espírito de Paulo acaba se revoltando ao ver a extrema idolatria daquela cidade. Eles tinham cerca de 30 mil ídolos, né? E com medo de ter esquecido algum Deus, né? Com medo da ira desse Deus,
que porventura pudesse ter sido esquecido, eles erguem ali um altar e colocam o título ali ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo, ele começa a discursar nas sinagogas e nas praças, né, todos os dias, né, e alguns filósofos chegam a chamar Paulo de tagarela, né. Imagino os argumentos que Paulo usava para apresentar Jesus Cristo e a sua ressurreição àquele povo de Atenas, né. Paulo, ele foi convocado, né, ele foi levado ali ao Areópago, né, para apresentar Jesus Cristo, apresentar aquilo que ele estava anunciando nas praças públicas e nas sinagogas, né. E Paulo, muito inteligente, ele usa a figura daquele altar vazio, né, e aí ele começa a discursar, a apresentar Jesus Cristo e a ressurreição ao povo de Atenas, né. Podemos notar que a apresentação que Paulo faz ali na cidade de Atenas, ela está relacionada com as 5 vias de Tomás de Aquino que acabamos de falar, né? Porque Tomás de Aquino, ele foi fortemente influenciado pela filosofia grega, né? Que foi Aristóteles, né? Como nós podemos ver no texto que nós acabamos de ler, né, como Deus criador do céu e da terra, a ideia do primeiro motor, né, a causa eficiência, né, quando ele diz lá, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, ele é o Senhor do céu e da terra, dá a ideia do primeiro motor e também da causa e eficiência. Ele vai falar também do Deus, o Deus que não é limitado ao tempo, ao espaço, né? Que ele não habita em santuário feito por mãos humanas, né? Deus não tem a necessidade de subsistir, né? Que é a terceira via, né? Que é a via da contingência e necessidade. Deus, ele não necessita do ser humano, ele não precisa ser servido por homem algum, né? Porque ele não necessita de nada, né? E também porque é ele quem dá a vida, é ele quem dá o fôlego às demais coisas, né? Dando a ideia aí da terceira via, que é a contingência e do necessário, né? Para nós concluirmos o nosso estudo de hoje, nós podemos ler lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, o nosso texto básico, que ele diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, né? É impossível nós negarmos a existência de Deus quando nós estamos diante de toda a sua criação. Quando nós observamos essa harmonia, essa perfeição que existe em todo o universo, isso só se pode explicar através da existência de um Deus que tem poder e autoridade, né? Agora a nós só nos resta nos rendermos e adorarmos em gratidão a esse Deus por tudo que Ele tem feito pela minha vida e pela sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos.